Pega a sua Bíblia aí, por favor. Quem está feliz aí, meu irmão? Que bom, a gente está cantando hoje tanto aqui. Vi tanta gente pulando, mergulhando em Deus. Que alegria isso. Bom demais. E a gente canta sobre o fogo e fala, Deus pode queimar a gente. Quem está disposto a ser queimado mesmo, assim, deixar o fogo? Eu imagino que algumas pessoas passem na rua, nas nossas reuniões, assim, e falam, cara, esse povo é meio doido. Por que eles cantam tanto sobre fogo, né? Já pensou nisso? Mas toda hora pedindo para o fogo, fogo, fogo. Eu quero mesmo esse fogo pegando a gente, porque pensa nisso, meu irmão. Já viu quando você pega uma folha de papel e você taca fogo nessa folha de papel? O que vai acontecer com essa folha? Ela vai virar cinza, é ou não é? Vai virar cinza. Você taca fogo no papel, ele vira cinza. E não há nenhuma reciclagem mais poderosa no mundo que possa conseguir fazer essa cinza se transformar em papel novamente. Então é esse fogo que eu estou clamando para que venha sobre nós. Que Ele transforme a nossa natureza e nos faça algo em Deus que a gente não consiga mais voltar a ser o que a gente era antes. Amém? Amém? Está disposto, disponível para deixar esse fogo te pegar aí? Aleluia! João capítulo 17 e o versículo 4. Eu quero ler só esse versículo. João 17. Versículo 4, quem achou aí grita bem alto, diz, achei! Quem não achou dá aquele outro grito, diz, espera aí! Vou te ajudar aí, está entre Gênesis e Apocalipse. Opa! Pronto, lembrei de novo. Vocês lembram da época que a gente ia? Não sei, o pessoal aqui é muito jovem, não deve lembrar. Mas eu me lembro da época em que os nossos pastores e líderes, eles diziam, quem achou diga amém, quem não achou diga misericórdia. Quem é dessa época aí? Cadê? Tem cabelo branco aí, filho. Ô Carlinhos, tá pintando o cabelo, velho? Até da antiga. Ou então os pastores diziam assim, ó, mas só que eles ficavam na ponta do pé, mano. Levanta o calcanhar e diga, quem achou diga amém, quem não achou diga escola bíblica dominical. Aleluia. Vocês lembram disso aí, pessoal? Eu sou dessa época. Você é dessa época aí também? Eu sou dessa época. E que bom que nós tivemos líderes, homens e mulheres, pastores que investiram em nós, que falaram, vamos ler as escrituras. Não é? Eu me lembro, eu ia para a escola bíblica dominical lá na Igreja Batista, lá em Jardim América, no Rio de Janeiro. E desde pequenininho, desde mais novo do que meu filho, chegava lá os professores da escola bíblica dominical, faziam uma brincadeira que era o debate bíblico. Todo mundo com a Bíblia na mão, vamos lá, todo mundo com a sua espada. E aí citava um versículo, a gente tinha que rapidamente folhear a Bíblia, levantar, ficar de pé e com voz de trovão ler bem alto. E de repente alguém dizia lá, abra aí em Jeremias 15, 19. Rapaz, eu ficava empolgado, eu estou conhecendo as escrituras, eu folheava, levantava, ficava em pé e lia bem alto. Aqueles que separam o que é santo do profano, esses serão a minha boca na terra, diz o Senhor. E a gente ficava ali feliz porque estava conhecendo as escrituras. Claro, os anos iam se passando, podia ser só uma brincadeira de criança. Só que as sementes estavam sendo plantadas dentro de nós. Quando eu saí da minha fase da adolescência, fui entrando no início da minha fase adulta, eu virei crente Raimundo. Sabe o que é crente Raimundo? Aquele que tem um pé na igreja, outro no mundo. Eu vinha para as reuniões, cantava, mas eu queria dar um rolê com os amigos da escola. Eu queria ir atrás das menininhas nas festas e fui me desviando e fui me apaixonando por música, mas me distanciando de uma vida de intimidade com Deus. E infelizmente virei um crente Raimundo, meio perdidão aí no mundo. Só que as sementes que tinham sido plantadas em mim começaram a borbulhar aqui dentro de mim. E eu ia para algumas situações que não deveria estar e parecia que tinha um negócio gritando dentro de mim. Eu sei o que era, o Espírito de Deus dizendo, filhão, não é para você estar aí. Eu dizia, que doideira. O que eu estou fazendo aqui? Vários amigos meus daquela época que se perderam também voltaram para o Senhor. Hoje muitos deles são pastores. E sabe o que está acontecendo? Eles estão separando o que é santo do profano, sendo boca de Deus para a terra. Então, com todo o amor aí e em honra a esses líderes, homens e mulheres, pastores, dê um aplauso bem forte a esses homens e mulheres que insistiram em nós, que nos abençoam. Sabe que às vezes tem um sentimento em nós, essa geração de jovens assim, a gente está cheio de disposição para ir para a batalha, para conquistar, para ganhar almas para o Senhor, a gente está cheio de disposição. Quem está cheio de disposição aí?
para a gente ir para cima mesmo, para a batalha, e vamos embora, vamos ganhar almas, vamos fazer evangelismo, e a gente está com disposição, está igual o Josué, com a espada na mão, é ou não é? É? Vamos embora, vamos para cima, igual o Josué com a espada na mão. A gente só não pode esquecer de uma coisa, que a espada de Josué não pode estar desconectada do cajado de Moisés. Sim, os nossos pastores, líderes, que nos abençoam, que nos cobrem, eles vão estar conectados conosco. E nós, a próxima geração, vamos tocar uma outra geração, e uma geração falará a outra geração os grandes feitos poderosos do Senhor. Amém, pessoal? Todo mundo achou aí João 17? Simplesmente só esse versículo está escrito assim, ó: eu te glorifiquei na terra. Isso Jesus dizendo: eu te glorifiquei na terra, Pai, tendo completado a obra que me deste para fazer. Eu te glorifiquei na terra, tendo consumado a obra que me deste para fazer. Amém? Fecha aí a sua Bíblia, olhe para mim com toda a sua atenção. E vamos juntos aqui nessa construção de um pensamento. Nitidamente, nós estamos vivendo no Brasil dias de cumprimento profético. Está nítido isso. Palavras que foram liberadas sobre o Brasil, até de irmãos de fora dessa nação, que foram tomados pelo Espírito de Deus, levantaram a sua voz e disseram: Brasil, prepare-se. Está chegando um tempo de um derramar sobrenatural sobre o Brasil. E a política vai ser sacudida, a corrupção vai ser abalada. Ei, Brasil! E está acontecendo, é ou não é, meu irmão? Deus está tocando o Brasil. Você liga o telejornal e você viu o que aconteceu desde o ano passado. Um sacode no Brasil e um derramar sobre a igreja também. Nitidamente, mais milagres, sinais estão se manifestando na igreja. É ou não é? Está percebendo isso? Que tem um sopro de Deus sobre nós. Uma playlist do céu está caindo sobre nós novamente, não é? Novas canções proféticas. Alguns irmãos e irmãs que estavam mergulhados no quartinho secreto, encarnando Mateus 6,6, entra no teu quarto, fecha a tua porta, busca o teu pai que está em secreto, e aquele que está em secreto te ouvirá e te recompensará. Esses irmãos foram amplificados do lugar secreto e começaram a tocar toda a nação com canções poderosíssimas. Deus está liberando algo poderoso sobre o Brasil. Dias de cumprimento profético. Quem está percebendo isso? Que tem uma chave sendo virada no Brasil. Dias de cumprimento profético. Gente que levantou a voz, profetizou, e hoje nós estamos experimentando. Em vários ambientes, no norte, no sul, no leste, oeste, vários lugares do Brasil estão sendo tocados pela glória de Deus, meu irmão. Deus está fazendo acontecer. Há irmãozinhos que se reúnem em alguns lugares, em praças públicas, eles estão orando, chorando, e é em praça pública, mas mesmo quando chove, eles pegam um guarda-chuva, vão para a praça, ficam lá orando, clamando. Já soube de acontecimentos, de relatos de irmãos que estavam orando numa praça, e de repente se aproximou deles um cara que era ateu, mas com problema de audição, não conseguia ouvir, e ele conseguiu se comunicar, porque a fala dele não era muito boa, e ele se comunicou com o pessoal que estava orando lá, e disse, olha, na comunicação dele, ele informou que ele era ateu. Então o pessoal percebeu que era um ateu surdo, e aqueles jovens ali, garotos de 15, 16, 17 anos de idade, começaram a orar pelo aquele ateu surdo. Você sabe que o ateu, ele só permanece ateu até o momento em que ele se depara com o poder da glória de Deus, meu irmão. E foi o que aconteceu ali na praça pública. Os garotos colocaram a mão no ouvido daquele ateu e disseram, Senhor, manifesta a tua glória aqui, Pai. E o ouvido do cara destapou, foi curado pelo poder da glória de Deus. Nós estamos vivendo dias de cumprimento profético. As irmãs do coque, aquelas irmãs de oração da Assembleia de Deus, estão há muitos anos orando e profetizando sobre o Brasil, meu irmão, dizendo, Deus, faz algo na nação brasileira, pega as nossas cidades. Elas colocaram seu joelho no chão. Olha, antes de virar moda a sala de oração, e que bom que está virando moda a sala de oração, que se alastre isso sobre o Brasil mesmo. Mas antes de virar moda a sala de oração, as irmãs do coque já estão orando, um tempão, dizendo, Deus, pega os meus filhos, toca nos meus filhos, faz deles a tua boca aqui na terra profetas, não deixa eles se perderem. E quando nascerem os meus netos, faz dos meus netos também homens e mulheres de Deus. E quero te saber de uma coisa, hoje aqui nesse ambiente tem netos de irmãs do coque, vivendo aquilo que foi profetizado por elas. Nós estamos vivendo dias de cumprimento profético na terra.
Eu tive a oportunidade de ir lá no norte do Brasil, lá em Juruti, no interior do Pará. Pensa num lugar longe demais, mas muito longe mesmo. Pegamos um avião lá no Rio de Janeiro, fomos até Manaus. Em Manaus fizemos uma conexão aí fomos até Santarém. Do Rio até Manaus, depois de Manaus até Santarém. Em Santarém esperamos um pouco lá porque vinha um barco nos buscar. E aí o barco veio nos buscar, nós entramos nesse barco, passamos 5 horas atravessando o rio Tapajós. Aí chegamos lá em Juruti, uma cidadezinha no interior do Pará mesmo. E aí quando chegamos lá, o pessoal veio nos receber ali às margens do rio Tapajós, e aquele povo com muita alegria, e nos receberam com maior festa, dizendo: uau, que legal ter vocês aqui do Cultura do Céu na nossa cidade. E a gente estava muito feliz de servir os irmãos, de poder ir lá e compartilhar o que Deus tem depositado em nós. Então eles nos levaram para uma casa, o lugar onde as irmãs estavam fazendo uma comida lá. Entramos lá, sentamos em alguns sofás, estava aquele tempero maravilhoso, daquele cheiro de comida. Quem foi no norte aí já experimentou tambaqui na brasa? Meu irmão. Já, Kleber? Aquilo não é avivamento, velho? Aquilo é avivamento, velho. E as irmãs estavam lá na cozinha, fazendo aquela comida e tal, e a gente conversando ali na sala. E eu fiz a pergunta que a gente sempre faz quando chega no ambiente. E o Jander, que era um jovem pastor que liderava eles lá, eu perguntei para ele: fala aí, cara, me conta, como é que vocês vieram parar aqui no interior do Pará? Alguém é daqui? Ele disse: não, eu vim para cá, e sabe como é que é? O filho tem que obedecer o pai mandou e o filho vem. Eu já falei: opa! Quando eu ouço alguém dizendo que o que ele está fazendo é porque o Pai Eterno pediu para ele fazer, eu sei que vai dar frutos de verdade. Porque João 5,19 diz: o filho não faz nada por sua conta própria, a não ser quando vê o pai fazer. O pai faz, o filho vai lá e imita o pai. E quando é um filho fazendo aquilo que o Pai Eterno pediu para ele fazer, não vai ser alguém que vai dar só resultados, é alguém que vai dar frutos de verdade. E há uma diferença entre dar resultados e dar frutos, meu irmão. Resultado a gente consegue dar na força do braço. Inúmeras vezes nós vamos conseguir dar resultados na força do braço. E esses resultados pode parecer aos olhos de algumas pessoas, eles vão olhar e dizer assim: uau, que bênção. Quer ver? Vou te dar alguns exemplos. É possível a gente realizar conferências e reuniões e com a força do nosso braço, fazendo bons arranjos em algumas canções, convidando alguma banda legal para tocar, botando uma iluminação legal, máquina de fumaça, fazendo o povo tirar o pé do chão, e a gente faz uma festividade muito bacana. Então enche de pessoas. Mas pode ser que esse ambiente não seja um ambiente que vai estar dando frutos, pode ser um ambiente só de resultados. A gente pensa: uau, que benção, aleluia. Mas às vezes não é fruto, é resultado. A gente às vezes corre o risco e se equivoca, e a gente dá mais importância para o refletor do evento do que para o brilho do sol da justiça, meu irmão. A gente quer botar uma máquina de fumaça. Eu não vejo problema nessas coisas, tá? Pode colocar iluminação. A gente faz conferência lá no Rio, a gente bota iluminação. Pode botar máquina de fumaça. Pode cantar canções das que estão acontecendo ultimamente. Gente, só não pode dar mais importância para a máquina de fumaça do que para a fumaça da glória de Deus. A gente não pode celebrar mais as novas canções e os novos ministros do que o caráter desses ministros que estão cantando essas canções. Se o caráter de Cristo estiver fluindo neles, aí sim. Porque aí nós estaremos dando frutos e não resultado. E fruto, meu irmão, só dá quem está crescendo para baixo. Quem está criando raízes no Evangelho. Quem está se firmando nas Santas Escrituras. Esses vão dar frutos. Esses se encarnam. Mateus 6,6, entra no secreto, ouve o Pai e faz aquilo que o Pai está pedindo para fazer. E nitidamente, meu irmão, numa casa, numa família, é isso que acontece. O filho faz o que vê o pai fazer. Hoje meu filho está aqui comigo, o Caleb. E vocês viram ele aqui ministrando comigo, já está compondo canções. Por quê? Porque ele me vê fazendo a mesma coisa desde que ele nasceu. Como eu gosto também de futebol, o que acontece? Fui brincar com ele de futebol, está jogando direitinho. Inclusive quando a gente vai brincar lá, me dá caneta, lençol. Eu falo: que isso, rapaz? Respeita papai. Está jogando bem. Então o filho faz aquilo que vê o pai fazer. E lá em Juruti, no interior do Pará, o Jander disse isso para mim: cara, a gente veio para a cidade porque papai mandou, a gente está obedecendo. Ele começou a me contar o que estava acontecendo lá em Juruti. Ele falou: Davi, nós pegamos uma caixinha de som, fomos para uma das esquinas da cidade, colocamos uma caixinha de som lá, juntamos alguns irmãos, alguns amigos e começamos a adorar o Senhor, levantando um altar de adoração a Deus ali em Juruti.
E eles foram intensificando a adoração, dizendo: Senhor, Tu és o Senhor dessa cidade, nós anunciamos o Teu reino, que vem o Teu governo sobre nós. E ele contando isso, disse Davi: do outro lado da rua tinha um prostíbulo. Agora perceba no que ele me contou, que eles não foram um daqueles profetas que levanta a sua voz, cheio de arrogância espiritual, e chega diante dos que estão pecando, e foram diante das pecadoras lá, prostitutas, e não ficaram diante do prostíbulo dizendo: ei, pecadoras, vocês têm mesmo que ir para o inferno e queimar no inferno, porque vocês destroem famílias, suas pecadoras. Não, meu irmão, a nossa função não é de ser juiz, a gente só compartilha o evangelho, a gente só gera ambiente, porque a melhor maneira de denunciar algo que está errado é você vivendo o que é certo. A melhor maneira de denunciar algo que é de mentira é você vivendo o que é de verdade. Em fazer isso, nós já vamos estar preparando o ambiente para transformações genuínas. O profeta Elias chegou diante dos profetas de Baal e falou para eles assim: olha, vamos fazer o seguinte, vocês vão levantar o altar de vocês e eu vou levantar um altar para o meu Deus. O Deus que responder com fogo, esse é Deus de verdade. E aí você já conhece a história. Eles levantaram o altar por Deus deles. O profeta foi lá, restaurou o altar, jogou água ao redor, jogou água em cima do sacrifício, falou: Deus, o Senhor está nessa palavra, o Senhor está comigo, vem, manifesta a tua glória aqui. E Deus mandou fogo sobre o altar. O que aconteceu com aqueles profetas de Baal? Todos se prostraram em terra e começaram a declarar: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E o Janda e seus amigos lá em Juruti fizeram isso. Levantaram um altar para o Senhor ali, e enquanto eles estavam cantando e adorando a Deus, uma prostituta saiu de dentro do prostíbulo, atravessou a rua, chegou até o lugar onde eles estavam cantando aquelas canções em lágrimas, se prostrou ali e falou: eu preciso desse Deus que vocês estão cantando para transformar a minha vida. Então ela foi abraçada pelo poder do amor do Senhor que perdoa, que transforma, se conectou com eles naquele ambiente de adoração, passou a fazer parte daquele ambiente de adoração ali numa esquina da cidade. Os dias foram se passando, semanas foram se passando, e uma após outra prostituta ia saindo do prostíbulo e ia se entregando ao Senhor. Sabe o que aconteceu em Juruti? O prostíbulo fechou as portas, não tinha mais prostituta para trabalhar no prostíbulo. Enquanto ele me contava isso, o que estava acontecendo comigo? Meus olhos cheios de lágrimas, o meu espírito pegando fogo, eu sentado no sofá ali na sala, dizendo: meu Deus, é isso, é isso. A minha mente me arremeteu ao livro que eu tinha lido do Mundo em Chamas, que conta sobre o avivamento que aconteceu lá no país de Gales, onde um jovem, um garoto chamado Evan Roberts, que trabalhava em mina de carvão, fez uma oração para Deus, dizendo: Deus, dobra-me, Senhor. E essa oração me faz lembrar da oração que Jesus nos ensinou, né? Ele disse: quando for orar, ora, Pai nosso que estás nos céus, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, não a nossa. Mas não é verdade que durante tanto tempo a gente ficou só fazendo nossas campanhas de 7 semanas, pedindo aquilo que a gente queria viver? A gente ficou indo para a igreja dizendo: Deus, eu quero isso, eu quero. A gente fazia até listas, meu irmão, listas enormes, e chegava nas nossas campanhas de 7 semanas, ou ia para o monte, chegando lá para pedir aquilo que a gente quer, e chegava diante de Deus e dizia: Senhor, eu quero te dizer o seguinte, número 1, o que eu decidi para esse ano é o seguinte: número 1, eu quero. Número 2, eu preciso. Número 3, me dá. Número 4, eu quero e não vou sair daqui enquanto o Senhor não me der. E a gente ainda tinha a ousadia de dar carteirada em Deus e dizer para Ele: Senhor, agora é o seguinte, assine embaixo nessa lista, porque o Senhor sabe, eu estou vindo nas campanhas, eu venho em todos os cultos, eu sou dizimista fiel, aleluia, então o Senhor vai ter que me dar aquilo que eu pedi. E Deus está lá no trono dele dizendo: ô filho, ô filha, você não entendeu ainda? Os meus caminhos são mais altos que os seus, os meus sonhos são mais elevados. E a verdade é que Ele que está a fim de entregar um papel em branco na minha mão e na sua mão e dizer: filho, tem coragem? Assine embaixo esse papel em branco e deixa que o resto o papai vai preencher do jeito que eu planejei para você viver aqui na terra. Quem tem coragem? Quem tem coragem? Quem tem coragem? Quem tem coragem de deixar Ele estragar os nossos planos terrenos? Eu queria que Deus viesse numa reunião como essa, estragasse o que a gente planejou, o que a gente projetou. A gente faz planos, é claro, a gente pode preparar as coisas, tentar organizar, mas precisamos estar sensíveis para deixar Ele fazer do jeito que Ele quer. Tem gente que se aproxima de mim e eu sei que é para a organização da conferência e pergunta: Davi, qual é o set list de canções que você tem para ministrar hoje, para a gente botar na letra? Eu falo com uma educação que o irmão falou: ô irmão,
Eu não tenho setlist porque eu já rasguei o setlist há muito tempo. Eu tentei organizar do meu jeito, mas vinha Jesus e falava, eu quero de outro jeito, filho. Às vezes não é nem a canção que eu compus, às vezes é só meia canção, mas ele faz do jeito dele. E aí quando ele faz do jeito dele, vai dar frutos e não resultados. Está na hora da gente rasgar o setlist. Está na hora da gente sim se preparar, ensaiar, programar, organizar, mas dizer, papai, vem e faz do teu jeito. A nossa função é não atrapalhar aquilo que Deus quer fazer. O pastor Marinho estava aqui tocando baixo, ele organiza a nossa agenda. E é claro, ele já tem lá tudo organizado na agenda para dizer para a gente vai para tal cidade, tal dia, em outra cidade, no outro dia. E legal, a gente está organizando isso. Mas eu estou muito afim de Deus vir e atrapalhar a nossa agenda todinha, mudar tudo e falar, agora vocês vão ficar aí em Taubaté, porque eu vou soprar um avivamento aí, manda a família vir, e as caravanas vão vir, os coxos vão andar, o surdo vai ouvir, o cego vai enxergar. Deixa ele embaralhar tudo e fazer do jeito dele. Do jeito dele que tem que ser. Do jeito dele. E eu estou vendo no Brasil uma onda indo se levantando para a gente experimentar essas coisas no Brasil. Estamos vivendo dias de cumprimento profético na terra. E como eu estava te falando lá em Juruti, enquanto o Jander me contava isso ali na sala daquela casa, eu comecei a lembrar do que acontecia lá com Evan Roberts. Os relatos contam que quando Evan Roberts, seus amigos, alguns familiares, andavam pelas ruas da cidade cantando cânticos espirituais, onde eles passavam, os donos dos bares iam fechando as portas, constrangidos porque a glória de Deus estava passando pela rua da cidade. Ah, meu Deus do céu! Times de futebol inteiro não queriam mais treinar, eles queriam ficar orando, cantando cânticos ao Senhor. Famílias inteiras iam para as reuniões em capelas. E quando eles chegavam lá e percebiam que tinha algum vizinho, alguém que não tinha ainda acessado aquele ambiente, eles colocavam em oração o nome daquela pessoa e da família. Na reunião seguinte, a família estava lá totalmente entregue ao Senhor. Meu Deus do céu. Gente tendo seu caráter transformado. Sabe, meu irmão, tem vezes que a gente acha que só avivamento só é quando o cego enxerga, quando o morto ressuscita. E a gente às vezes esquece de pensar em que vidas precisam ser transformadas, ter o caráter de Jesus. Isso já é um milagre poderosíssimo, meu irmão. Avivamento não é só quando Lázaro sai para fora. Avivamento é quando Nicodemos pergunta, como é que eu faço para nascer de novo, meu irmão? Isso aconteceu no país de Gales, assim, ó, de balde. Gente correndo para as reuniões dizendo, como é que eu faço para nascer de novo? Um avivamento varrendo aquele lugar. Os jornalistas saíam das suas cidades e eles iam lá para ver o que estava acontecendo em Gales. E os relatos contam, os estudiosos que estudaram sobre esse avivamento contam que eles escreviam cartas para mandar para suas redações, para informar o que aconteceu em Gales. E quando essa carta chegava lá na outra cidade, as pessoas abriam a carta para ler. O avivamento tocava aquele lugar onde as pessoas liam a carta. Meu Deus do céu, cara. Pregadores que eram muito conhecidos da época, estudiosos profundos de teologia, foram lá para Gales. E quando chegavam lá, eles se assentavam e em lágrimas diziam as seguintes frases: eu trocaria todo o conhecimento que eu tenho por uma pequena porção do fluir da glória de Deus na vida dessas crianças. Crianças fluindo com o poder da glória de Deus. Eu quero junto com você aqui liberar um decreto sobre a nossa nação. Nós veremos os nossos filhos, as nossas crianças fluindo poderosamente com a glória de Deus, tocando seus amiguinhos da escola, sendo influência no lugar onde eles jogam futebol. Não vão ser mais os youtubers que vão discipular os nossos filhos. Será Jesus Cristo de Nazaré a maior influência dos nossos filhos aqui na terra. Eu sonho num dia em que os nossos filhos vão voltar para casa e dizer: papai, o senhor não sabe o que aconteceu lá na escola hoje? E a gente vai dizer: sim, filho, conta. Chegou um menininho lá e ele veio estudar, a primeira aula dele, ele chegou numa cadeira de roda, pai. E aí eu estava olhando ele chegar de cadeira de roda e falei: meu Deus, esse coleguinha não pode andar.
E aí já sabe o que o Espírito Santo aprontou comigo, né, papai? O pai vai dizer, fala, filho. Eu fui lá, botei a mão na perna dele. Ele levantou e começou a andar dentro da sala de aula. E a gente vai falar, meu Deus, sério, filho? Ele vai dizer, papai. E aí a professora se entregou para Jesus também. A diretora subiu as escadas correndo, falou, o que é isso que está acontecendo? Eu também quero o Deus desse menino. Eu quero viver isso também. Ah, meu Deus do céu. Eu estou falando isso para vocês, não é para tentar te emocionar e dizer, uau, vamos lá, pula da sua cadeira. Não, meu irmão, eu não sou animador de plateia, eu vim aqui com uma convicção profética. Nós precisamos acessar essas coisas, nós precisamos viver essas coisas nos nossos dias. Porque alguns sinais já estão acontecendo, estamos começando a mergulhar nisso em dias de cumprimento profético. Deus está fazendo. Deus está fazendo lá em Juruti, no interior do Pará, lá no norte. Deus está fazendo no sul do Brasil, Deus está fazendo no centro-oeste. Deus está levantando e tocando as crianças aqui em Taubaté também. Deus está pegando a sua igreja em Taubaté, está acontecendo. Agora, por favor, olhe para mim com toda a sua atenção. Para dias de cumprimento profético, nós precisamos de um posicionamento correto. Porque senão nós vamos perder o que Deus está fazendo. A gente não pode correr o risco de mais uma vez só chorar em meio às canções, viver de conferência em conferência, rodar no chão, falar em outras línguas, sapatear, cantar músicas, gritar. E não voltar para o meio onde a gente vive e a sociedade não ser afetada pelo nosso cotidiano, todos os dias da nossa vida. Mais do que os nossos discursos, mais do que as nossas palavras eloquentes do nosso evangeliquez, mais do que as nossas canções com acorde em tom menor, a nossa vida é que tem que gritar mais alto do que é o que a gente está cantando e falando. Isso só vai acontecer no nosso cotidiano, no lugar onde a gente vive, onde a gente joga bola, onde a gente estuda. Um posicionamento correto diante do Senhor, onde mais do que treinar homens e mulheres, e durante muito tempo a gente se equivocou nisso, tá? A gente ficou muito tempo treinando líderes, homens e mulheres, eles seriam grandes homens de Deus e grandes profetas de Deus, só com o microfone na mão atrás de um púlpito. Esses seriam os grandes homens de Deus e as grandes mulheres de Deus. Vamos lá, escola de líderes, porque nós precisamos de homens grandes, poderosos de Deus, com o microfone na mão atrás de um púlpito. Olha, é óbvio que nós vamos continuar tendo grandes homens e mulheres com o microfone na mão atrás de um púlpito, profetas de Deus. E tomara que hoje eu esteja sendo um desses profetas de Deus com o microfone na mão atrás de um púlpito, para dizer para você que não serão só esses que vão tocar a geração. Nós temos que ter pessoas infiltradas em todos os ambientes da sociedade, advogados profetas, esportistas profetas, músicos profetas, cineastas profetas, escritores profetas, estilistas profetas, todos os ambientes da sociedade sendo tocados por homens de Deus. Gente que mais do que ter uma voz rouca dizendo, eis que te digo essa noite. Mas antes disso, gente que tem o caráter de Cristo, impulsionando essa voz, e essa voz por si só, já é a própria profecia se manifestando na terra. Então nós precisamos de um posicionamento correto diante do Senhor, onde a gente não vai se perder no meio do caminho. Tem que ser mais que música, mais do que conferências, mais do que algumas palavras eloquentes. Não estamos precisando de mais pregadores eloquentes, de mais músicas estourando. Não, nós precisamos de homens e mulheres queimando com o caráter de Jesus. Qual seria a estratégia para uma igreja ficar lotada de pessoas vindo se entregar ao Senhor? Tem gente que pergunta para mim, Davi, qual é a estratégia, cara? O que você fez para suas músicas tocarem em todo o Brasil? O que eu posso responder para esses irmãos é o seguinte, eu fico com a frase de John Wesley: incendeie-se por Deus e os homens virão ver você pegar fogo. Essa é a maior estratégia que a gente pode fazer. Se incendeie por Deus e os homens vão vir correndo ver você pegar fogo. Essa é a melhor estratégia. Está comigo nisso aí, irmão? Obrigado, irmão.
com muito temor e tremor, segurando esse microfone aqui diante de você. Eu preciso te dizer que nós já tivemos momentos no Brasil em que nós estávamos vivendo dias de cumprimento profético e um derramar muito poderoso do Senhor estava vindo sobre o Brasil. Eu poderia aqui rapidamente citar pelo menos uns 2 momentos em que veio um derramar de Deus sobre o Brasil. Nos anos 80, ali em Goiânia, Deus tocou a terra. Deus tocou o Brasil e ali surgiu pessoas com uma convicção, ouvindo a opinião do céu, o doxa, a opinião de Deus, e a glória de Deus então estava tocando o Brasil. Dali surgiu o movimento das comunidades, comunidade cristã, comunidade evangélica. Vários meninos e meninas desconhecidos se levantaram com canções poderosíssimas que varreram todo o Brasil. Se levantaram então grandes ícones, pastores que começaram a comunicar a verdade do evangelho. Os relatos daquelas reuniões, do que eles viviam ali, eram intensas demais. Havia momentos em que o grupo de louvor ia ensaiar de tarde, e geralmente no ensaio do grupo de louvor o tempo fica vazio, porque a gente fica voltando no mesmo acorde, na mesma batida, é só um ensaio. Mas lá em Goiânia, a conexão daqueles meninos com a glória de Deus era tão intensa, que enquanto eles estavam ensaiando de tarde, o tempo ficava repleto de pessoas com o joelho no chão, com lágrimas, dizendo: eu estou sentindo a glória de Deus em meu ensaio do grupo de louvor. Do lado de fora ficava uma fila de pessoas querendo entrar na reunião, tendo a sua carne afetada pela glória de Deus. Deus estava visitando o Brasil. Só que infelizmente, alguns desses que se levantaram e se tornaram grandes ícones conhecidos no Brasil, começaram a engarrafar a glória de Deus, colocaram uma etiqueta nas suas garrafas e começaram a dizer: esse é o meu ministério, fulano de tal, ciclano de tal. E sabe o que aconteceu no Brasil? Icabode, foi-se a glória. Deixaram uma pequena mosca entrar no frasco do perfume e estragar a essência. Passaram-se alguns anos, nós entramos nos anos 90. Nos anos 90, outra vez Deus veio sobre o Brasil. Algumas pessoas que estão aqui nesse ambiente, eu sei que foram tocadas pelo aquele movimento que aconteceu lá em Belo Horizonte, em Minas Gerais, em Londrina, um derramar de Deus. O que ficou conhecido por nós, para alguns, se dizia que era o movimento da adoração extravagante. Quem lembra disso aí? Quem lembra disso? O movimento da adoração extravagante, a gente ficava mergulhado diante do Senhor, horas e mais horas, cantando cânticos, dizendo: tu és o amado da minha alma, eu estou apaixonado por ti, o que eu quero é a tua glória. A gente não queria saber de relógio, os carpetes ficaram encharcados de lágrimas de arrependimento. Pessoas entravam na cadeira de roda e sem ninguém nem botar a mão na perna dela, por causa do ambiente profético. O que era aleijado levantava e saía andando, curado pelo poder da glória de Deus. Só que infelizmente, eu digo para você de novo, com muito temor e tremor, eu te digo que muitos que foram nossos referenciais, de novo engarrafaram a glória de Deus, colocaram a sua etiqueta particular de novo e começaram por aí dizendo: bom, esse é o meu ministério, e para você ter acesso a isso, você vai ter que pagar muito caro para isso. Outra vez no Brasil, Icabode, foi-se a glória. Agora nós estamos vindo de uma temporada que, como eu disse um pouco antes, uma onda está se levantando no Brasil. Deus está mais uma vez visitando a nação brasileira. Desde 2017, 2018 e agora 2019, nós estamos aqui em Taubaté, estamos sentindo a visitação do Senhor. É nítido que nós estamos vivendo esses dias de cumprimento profético. Então, meu irmão, nós precisamos ter uma consciência de não permitir que no nosso turno aconteça a mesma coisa que aconteceu. Não, no nosso turno vai ser diferente. Nós vamos permanecer em Deus, custe o que custar, doa o que doer. Nós vamos permanecer até o fim, sem desviar nem para a direita nem para a esquerda, só olhando para o alvo, olhando para Jesus. Está lindo o que está acontecendo, Deus está fazendo, a gente só não pode perder o que Ele está fazendo. Tem gente que me encontra em algumas cidades onde eu chego e fala comigo: Davi, que especial, cara, o que está acontecendo com o teu ministério? Olha, cara, você é uma bênção, Davi. Olha o que está acontecendo. As canções que você compõe, céu e terra se encontram. E eu vejo a alegria desse irmão, me alegro com ele. Eu estou feliz porque sei que é Deus que está fazendo. Mas eu digo para alguns irmãos o seguinte: irmão, eu estou feliz porque Deus está fazendo. Que bom que está acontecendo.
Mas na verdade o que eu quero mesmo é te encontrar daqui a longos e longos anos. Você já esteja com o cabelo bem branquinho e eu com o cabelo bem branco, já sendo avô, quem sabe até bisavô. E você olhe para mim e diga: ah, sim, você é uma bênção, porque você permaneceu em Deus. Isso sim é ser uma bênção. Porque acontecer, meu irmão, é legal, é gostoso. Deus vem e nos visita, mas o avivamento que está para acontecer na terra não é mais uma visitação, é o tempo da habitação do Senhor sobre nós. A habitação dele sobre nós. Em Amós capítulo 5, a partir do versículo 21, tem um texto muito duro, direcionado para o povo, é muito ácido que está dito ali, está dito assim, ó: eu odeio e desprezo as suas festas religiosas, não suporto as suas assembleias solenes. Pare com o som das suas canções e o barulho das suas liras. Ao invés disso, corra um rio perene de justiça e integridade. O que Deus está sonhando em que a gente seja é um rio perene. Perene significa que permanece. O que Deus quer que a gente seja é um rio que permanece correndo em direção ao alvo, vivendo justiça e integridade do reino de Deus. E as canções e as nossas pregações, só um detalhe: a gente vai pregar, a gente vai cantar, mas o que a gente tem que ser no cotidiano, pelas ruas da cidade, um rio que permanece correndo, vivendo a justiça e a integridade do reino de Deus. Está comigo nisso aí, meu irmão? Todas as vezes que eu comunico essa mensagem sobre permanecer em Deus, sobre ser como um rio perene de justiça e integridade, sobre ir até o fim dos seus dias vivendo o evangelho e não se perdendo no meio do caminho, eu me lembro da minha avó. Ela vai fazer 87 anos de idade daqui umas 2 semanas. Ela é uma dessas irmãs do coque que eu falei para você no início. Quem aqui sabe o que são as irmãs do coque? Para quem não sabe, vou te dizer: as irmãs do coque são aquelas irmãs de oração da Assembleia de Deus, da Batista. Minha avó está na bleia. E ela usa aquele vestidão dela, ela não usa nem brinco, não passa nem batom, é o jeito dela, não tem problema. Mas ela é uma dessas irmãs do coque, que amarra o cabelo assim, bem amarradinho aqui em cima com coque. Aqui uma irmã do coque aqui. É mais ou menos assim o cabelo, irmão. E aí minha avó é uma dessas irmãs de oração. Então essas irmãs sempre, todas elas usavam o coque assim. Então a gente começou a apelidar, a chamar as irmãs do coque, que eram as irmãs de oração. Amém? A Ellen Priscila já está botando o coque dela ali também, ó. São as irmãs do coque, as irmãs que oravam. E eu me lembro desde pequenininho de experimentar ambientes com a minha avó que sempre foram muito intensos. Eu bem pequeno passava algumas temporadas na casa da minha avó. Lá na frente da casa dela tinha um campinho, então eu ia jogar bola com meus amigos lá. A gente ficava jogando futebol lá e de repente ela abriu o portão e gritava: Davi, entra, vai tomar banho, se arrumar, porque você vai comigo para o círculo de oração da sociedade de senhoras. Só faltava gritar: terra! Claro que como criança, o que eu dizia para ela? Não, vó, eu não vou não. Eu quero ficar jogando bola com meus amigos aqui. E a gauchona meio braba dizia: entra agora, guri, vai tomar banho, se arrumar, porque você vai comigo para a oração. Eu ia lá, tomava meu banho, ia com ela de mão dada, passeando ali pelo aquele valão de Jardim América ali assim, chegava na igreja. E lá de tarde ela encontrava com as outras irmãs do coque. E o nome das irmãs do coque são bem assim mesmo: irmã Yolanda, irmã Estelita, é só nome assim. E chegava lá, estava aquela oração das irmãs, e eu sentava em algum lugar e ficava olhando aquela doideira, elas orando com aquelas línguas bem estranhas, né? E eu ficava olhando aquela doideira, falei: que é isso, meu Deus do céu? E via aquela doideira acontecendo. Eu me lembro como se fosse algumas semanas atrás, o dia que entrou uma mulher toda descabelada aos prantos, se derramou lá no chão, começou a chorar. No momento a mulher ficou possessa por demônios, e a minha avó foi lá botando a mão, expulsando o demônio da mulher. A mulher foi liberta ali, e ela também vomitou e botou para fora um tumor. Foi curada pelo poder da glória de Deus ali naquele ambiente. E eu saí daquela reunião meio assustado, falei: cara, que doideira é essa, velho?
Fui crescendo. Me lembro quando eu tinha uns 9 ou 10 anos de idade, eu estava com uma enfermidade, eu estava urinando sangue todos os dias. Ia no banheiro, doía demais saindo sangue. E minha mãe começou a me levar em alguns médicos para tentar descobrir o que era. E não conseguia descobrir o que era. Começamos a fazer exames. Minha mãe já queria me internar. Até o dia que ela foi lá e me levou na casa da mãe dela, minha avó. Chegamos na casa da irmã do Coque. E aí minha mãe foi e falou: olha aí, mãe, como é que o Davi tá? Estamos tentando descobrir o que é e não consegue descobrir. Ela já falou logo assim, ó: deita ele ali na minha cama. Foi lá na cozinha, pegou uma lata de azeite. Sabe como é que é pentecostal, né? Pegou logo uma lata de azeite. Botou uma porção de azeite na mão, falou: Deus, eu consagro esse elemento a ti, Senhor. Levantou a minha camisa, passou a mão na minha barriga e falou: seja curado agora em nome de Jesus. Aí já mandou logo: levanta, vai no banheiro que você está curado. Eu pequenininho falei: não, vó, vai doer. Ela: você está curado, guri. Me pegou pela mão assim, foi lá, me levou no banheiro, levantou a tampa. Eu pequenininho ali, saiu urina na hora. Fui curado imediatamente pelo poder da glória de Deus. O reino de Deus não consiste só em palavras. O reino de Deus é poder. De vez em quando eu até penso, fico brincando assim, falo: cara, será que o cara que escreveu o texto e pensou nesse filme dos X-Men, será que ele um dia não conheceu as irmãs do Coque, cheio de poder, e fez o filme dos X-Men, não? Que as irmãs são chapa quente, meu irmão. São usadas pelo poder de Deus mesmo. A minha tia Marilza, esposa do tio Nilton, ela teve meningite. Ficou internada no hospital e ela não resistiu e faleceu, morreu. Minha tia Marilza. Todos os parentes foram lá dar um abraço no tio Nilton, dizer para ele: meus pêsames, Nilton, oh meu Deus, e abraçando aquela tristeza no hospital. Até que de repente chegou a mãe dele no hospital, a irmã do Coque chegou no hospital. Já chegou lá e perguntou para o meu tio: Nilton, cadê a Marilza? Aí meu tio foi e deu a notícia para minha avó e disse: pois é, mãe, ela realmente não resistiu e faleceu. Aí minha avó disse: não, Nilton, aonde está a Marilza? Aí meu tio disse: não, mãe, a gente já vai dar entrada nos documentos. A Marilza ela não resistiu, faleceu. E minha avó disse: Nilton, me leva até onde está a Marilza. Aí meu tio pegou a minha avó pelo braço, levou ela na parte onde estava o corpo da minha tia, já nu, sem vida. Minha avó botou a mão sobre o corpo da minha tia e falou: sai da morte e vem para a vida em nome de Jesus. E a minha tia ressuscitou dos mortos. Ressuscitou dos mortos. Agora, por que eu estou te contando isso? Para te dizer: olha como alguém da minha família é totalmente espiritual, cheio do poder da glória de Deus. Não, meu irmão. Para te dizer o seguinte: a minha avó, ela não é conhecida, não é famosa. Ela não tem nenhum DVD com o rosto dela na capa, como conferencista internacional rodando o Brasil todo, não tem. Ela não tem nem página no YouTube com mais de 10 milhões de acessos. Ela não tem nem rede social, nem fica pedindo: por favor, clique aqui, dê o seu like para abençoar o nosso ministério, compartilhe, por favor, nada disso. Não é famosa, mas ela é conhecida no céu e temida no inferno. No lugar onde ela foi plantada, no bairro onde ela viveu e nos lugares aonde ela foi, nas aldeias de índios onde ela foi pregar o evangelho, nas famílias onde ela chegou, naquele lugar ela cumpriu o propósito dela e tem cumprido todos os dias da vida dela. Passou a vida lutando, lavando roupa para fora, ajudando os filhos a criar os netos. Uma vida difícil, doída. Ela tem cumprido o seu propósito, assim como uma vela cumpre o seu propósito. Meu irmão, é assim que a gente tem que cumprir o nosso propósito aqui na terra. Já viu como é que uma vela cumpre o seu propósito? Você está num lugar que tem trevas absoluta, um breu, escuridão. Aí você acende a vela para ela iluminar o ambiente. E como é que ela ilumina o ambiente? Queimando, iluminando, ela vai dissipando as trevas, não é assim? Só que daqui a algumas horas, enquanto você está resolvendo o que tem que resolver, olha para a vela de novo. Ela está lá queimando e iluminando, mas se gastou um pouco. Cuidado para você não ser enrolado pelo evangelho que diz: venha para cá que você vai ter, vai ser, vai acontecer, aleluia. Deus abençoa a gente, meu irmão. Deus dá bênção, Deus tem uma alegria em abençoar o filho. Qual é o pai que não gosta de abençoar o filho? Mas o evangelho de verdade, a gente vai ter que perder algumas coisas. A gente vai ter que se gastar pelo evangelho. A gente vai ter que sofrer para ver o evangelho acontecer de verdade. Amém, meu irmão? Está comigo nisso aí?
Então uma vela vai cumprindo o seu propósito, queimando, iluminando e dissipando as trevas. E vai passando as horas, e você vai olhando para a vela, ela vai se gastando até o último momento, e cumpre o seu propósito, queimando, iluminando e dissipando as trevas. A minha avó tem sido assim, um rio perene de justiça e integridade, vivendo o evangelho até o último suspiro da vida dela. Vai chegar um dia, porque ela já é uma idosa e o natural da vida são os filhos enterrarem os pais. Eu acho que vai ter o dia em que eu vou estar no sepultamento da minha avó. Então vai estar aquela cena lá, ela sendo sepultada, todos os parentes reunidos, tios, primos, amigos. E obviamente pela saudade, algumas lágrimas vão estar escorrendo pelos meus olhos. Mas eu tenho quase certeza que enquanto eu estiver chorando ali de saudade, algumas daquelas lágrimas vão tocar uma ponta de sorriso dos meus lábios. Porque eu vou estar pensando um pensamento parecido com esse que eu vou dizer para você. Eu vou estar pensando assim: vó, a senhora não deixou nenhuma herança para nenhum de nós, porque ela nunca teve muito dinheiro. Ninguém vai precisar ficar brigando na justiça quem vai ficar com a melhor parte, quem vai ficar com aquela herança, nada disso. Mas eu vou seguir o raciocínio pensando e dizendo assim: vó, a senhora não deixou nenhuma herança para nós, mas deixou um legado. E legado é diferente de herança. Herança você deixa para alguém, mas legado você deixa em alguém. Ninguém pode roubar isso de você. Então eu acredito que o que vai acontecer com a minha avó, sendo enterrada ali, os anos vão se passando, e assim como aconteceu com Eliseu, no lugar onde ele foi enterrado, os ossos dele continuaram pegando fogo, meu irmão. Um dia jogaram um morto no lugar onde estavam os ossos de Eliseu, e quando o morto tocou nos ossos de Eliseu, ele voltou à vida. Quem tocar na história de vida da minha avó, vai ressuscitar da sua morte espiritual, vai ressuscitar da sua inércia espiritual. Eu profetizo a mesma coisa acontecendo com quem decidir ser um rio perene de justiça e integridade. Tudo que você viver até o fim dos seus dias vai continuar reverberando na terra. Quem tocar na tua história vai saber: esse viveu de verdade. Vão encontrar os seus filhos, filhos dos seus filhos daqui a muitos anos, e vão perguntar para eles: meu Deus, me conta, o que aconteceu, menino? Por onde que você passa um rastro da glória de Deus? Você toca, ou canta, ou prega, ou joga futebol, ou é um advogado, ou é um juiz, mas eu vejo justiça e integridade na sua vida. Os seus filhos vão responder: sabe por quê? Porque eu vivi em dias e morei na casa de algumas pessoas que eram os meus pais e os meus pastores, e eles eram as pessoas mais parecidas com Jesus que eu conheci na terra. Rios perenes de justiça e integridade. O que não foi isso, meu irmão, é só brincadeirinha de evangélico. O que está fora disso é só brincar de ir para a igreja e cantar 2 músicas rápidas, 3 músicas lentas, dar uma oferta, ouvir a palavra do pastor e voltar para casa com a sensação de ter batido o nosso cartãozinho de evangélico. Evangélico hoje qualquer um diz que é, meu irmão. Tem traficante lá no Rio de Janeiro que diz que é evangélico. O cara está com um fuzil na mão comandando o tráfico, ele diz: sou evangélico. Quebrou todos os centros de macumba lá da favela, expulsou os pais de santo, mãe de santo, botou arma na cara, falou: se voltar aqui eu arrebento e mato vocês. O meu Jesus faria totalmente diferente. Ela abraçar o pai de santo, a mãe de santo, de repente ia dizer para ela a mesma frase, uma frase bem parecida com o que ele disse para aquela mulher lá na beira do poço, dizer: se você soubesse que eu sou. Mata lá o traficante evangélico. Mandou instalar caixinha de som em toda a comunidade. Não está tocando nem funk nem pagode, está tocando música gospel todo dia lá, porque ele é o traficante evangélico. Então eu chego a imaginar ele no final de semana perguntando para os seus comandados do tráfico, dizendo: e aí, como é que foi o movimento? Vendemos muita cocaína, entrou muito dinheiro, como é que foi aí? Muito assalto, muito dinheiro. É capaz do pessoal falar: ô chefe, arrebentamos, entrou muito dinheiro. E ele, como um traficante evangélico, vai dizer o que para o pessoal? Glória a Deus, aleluia. Porque ele é o traficante evangélico. Olha, eu não tenho nenhum problema em nós termos simpatizantes do evangelho. Tomara que tenham muitos, entrando na modinha de dizer: não, sou evangélico, beleza. Tem mulher que sai no carnaval completamente nua, e alguém vai entrevistar ela e perguntar: e aí, você está nervosa? Ela diz: não, meu pastor já orou por mim, estou abençoada, eu sou evangélica.
Então nós podemos ter simpatizantes, e é para ter mesmo, meu irmão, simpatizantes do evangelho. Mas quando eles encontrarem com o povo de Deus, os filhos de Deus, meu irmão, eles vão chegar assustados e não vão mais perguntar: ei, qual é a sua religião? Nós vamos perguntar: por favor, me conta, de que cultura você é? O que é isso que você vive? E você, tendo adquirido o direito de dizer, vai dizer: eu faço parte de uma cultura que veio do céu, eu faço parte da cultura do reino de Deus aqui na terra. Então eles vão começar a conviver com você. E naturalmente, na convivência, eles vão sendo transformados. Porque você vai empurrar eles para a glória de Deus e para o secreto. Desse jeito, aí eu realmente acredito que nós vamos consolidar um avanço do evangelho na terra. E aí sim, qualquer hora o William Bonner vai abrir o Jornal Nacional dizendo: boa noite, algo muito louco está acontecendo lá em Taubaté, em São Paulo. Aí os curiosos vão aumentar o controle da televisão e dizer: meu Deus, o que está acontecendo? O que está acontecendo em São Paulo? E aí o William Bonner vai dizendo: isso está se alastrando pelo Rio de Janeiro. Santos está sendo tocado por essa loucura também. O norte do Brasil também. E os curiosos em cada cidade aumentando o controle da televisão, dizendo: meu Deus, o que está acontecendo? Será que é alguma desgraça? No Jornal Nacional, no horário nobre da televisão. E ele vai dizer: eles estão chamando isso de avivamento. Sim, os traficantes estão tomando as ruas da cidade, pegando o seu fuzil, indo para a delegacia, se entregar, porque eles conheceram um povo que vive a justiça e a integridade do reino de Deus. Quem está comigo nessa palavra e quer ver isso acontecer na terra, fica em pé no seu lugar e onde você está.